Esse é o vídeo número 9, ou então o 9º vídeo sobre a história de Jesus de Nazaré. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre todos os personagens bíblicos e o livro texto básico que eu adotei por aqui, todos os personagens bíblicos de A a Z, eu já consegui gravar todos os personagens iniciados com a letra A, B, C, D, F, G, H, I e atualmente estou na letra J. Então o 9º vídeo é após longo jejum da história de Jesus de Nazaré, né? Quem? Longo jejum de quem? De Jesus, porque ele passou por um período de provação antes de começar o seu ministério propriamente dito aos 30 anos. Então, no vídeo passado eu terminei nessa parte em que ele estava passando por essa tentação pelo diabo no deserto depois de 40 dias. Após longo jejum, ele teve fome e foi tentado a usar o seu poder espiritual para obter comida, em vez de confiar que Deus supriria suas necessidades. Usar seus dons para servir a si mesmo e não a humanidade. Iria de encontro ao seu propósito na vida como o Messias. Depois ele foi tentado a se jogar do pináculo do templo com a promessa de que Deus não deixaria que nenhum mal acontecesse ao seu Messias. A tentação, na verdade, foi para demonstrar, por meio de milagres e maravilhas, que ele tinha acesso ao poder divino, ganhando assim seguidores ao deixá-los fascinados. Mais uma vez, isso iria de encontro ao seu propósito, que era converter as pessoas do modo de pensar de Deus e levá-las a se tornarem discípulos por causa da fé, e não só porque ficaram impressionadas com ele ou com o medo dele. Por fim, foram-lhe mostrados todos os reinos do mundo e oferecido o governo sobre eles se ele simplesmente se submetesse a Satanás como seu mestre. A realidade dessa tentação era optar pela solução mais fácil, usando simplesmente o poder divino para forçar o mundo a se tornar justo. No entanto, Jesus sabia que isso seria escravidão e não uma resposta de amor. O amor exige que a pessoa haja com indiferença ou com ódio. Ao resistir às tentações, Jesus encerrou seu jejum e partiu para cumprir seu ministério. Então ele passou por esse período de provação. Ok. E aí partiu para cumprir o seu ministério. Jesus realizou muitos milagres, mas nunca com o intuito de demonstrar seu poder, como o diabo tentou a fazer no deserto. Então veja que lá naquela provação ele já podia ter feito isso, mas não fez, então isso refletiu também em todo o seu ministério, ou seja, no que ele tinha para fazer. Até porque se a gente pensar assim, ó, Jesus, ele era Deus. Ok, era ou é, né? Então, ele podia ter curado o mundo inteiro se quisesse, né? Mas não, foi bem específico. Então, veja que não foi uma demonstração de poder, não era esse o objetivo. Quando todos os seus milagres foram realizados por compaixão, curando os doentes, ressuscitando os mortos, expulsando demônios, somente um foi realizado por desejo próprio, ressuscitar Lázaro, só esse. Jesus não queria ser reconhecido como um itinerante que curava. A Palestina estava repleta deles. Mas quando via pessoas sofrendo, ele se enchia de compaixão para ajudá-las. Em muitos casos, ele dizia às pessoas que curava que não dissessem a ninguém. Mas, sem dúvida, a maioria saía correndo e contava a todos. O primeiro milagre de Jesus, o de transformar água em vinho, João capítulo 2, também foi um ato de compaixão. Faltar vinho em uma festa de casamento teria sido uma gafe social que se transformaria em assunto a ser comentado na região por anos. Jesus não realizou o milagre com um barulho e exibicionismo. Ele simplesmente pediu aos escravos que enchessem os potes com água e os levassem ao encarregado da festa. Ninguém, fora os escravos, soube o que aconteceu. Essa história incomoda algumas pessoas que acham que Jesus foi rude com a mãe, dirigindo-se a ela como mulher. Esta era considerada uma forma respeitosa de se dirigir a uma pessoa naquela época. Na expressão, ele na realidade estava dizendo: "O que devemos fazer, senhora?", sentindo compaixão pelo constrangimento da noiva e do noivo. No entanto, ele calmamente resolveu o problema deles. Bom, então eu fico por aqui neste vídeo, número 9 sobre a história de Jesus de Nazaré. E a partir do próximo, então, a gente continua a partir dessa história da transformação da água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus, beleza? Valeu!